Leandrão, será que eu vou ter que ficar para sempre fazendo isso? Né? Pesando alimento, e grama aquilo, e só uma refeição livre na semana, né? E tem que treinar todo dia, e para conseguir o shape que eu quero, e depois sustentá-lo de forma natural ou não, enfim, ou semi-natural, como alguns estão chamando. Não é semi-hormonizado, é semi-natural, muito bom. Tudo é ponto de vista também, vamos combinar. Cara, toma um textinho, é semi-natural, não é semi-hormonizado. Vamos começar do pegar pela mão. É impossível você ter um físico muito bom sem uma dedicatória muito boa. Então esquece, se você acha que vai conquistar o shape que você quer e vai ingerir álcool todo dia, não bater proteína, comer sujo, treinar 2 vezes na semana, esquece, né? Você vai regredir. Antônio, eu fiz isso e não regredi. Então o seu shape não é nada demais, porque se um estímulo desse consegue manter, não é muita coisa. E não tem nenhum problema nisso. Mas olha, eu estou satisfeito com a vida que eu tenho. É problema seu, não vem enche o saco. Então, cada um tem que aceitar as consequências da vida que acha que te faz mais feliz. Eu penso assim. Entendendo isso, o que a gente tem de conceito agora são 2 fases na nossa vida. E isso vai mais além do que simplesmente dentro da musculação. Então, basicamente qualquer coisa que você vai fazer, você tem essas 2 fases, que é a fase de criação e a fase de manutenção. Vamos trazer primeiro para um exemplo, para depois eu explicar dentro da maromba, se eu seguro você mais um pouquinho aqui no vídeo. Vamos pegar um indivíduo que está no começo da sua carreira profissional. Vamos dizer que ele escolhe assim a área mais nobre do mundo, professor de educação física, né? Os pedagogos também, pedagogos são caras fantásticos, pessoas diferenciadas, né? Mas o professor de educação física, ele escolheu o que ele tem que fazer, pelo menos, né, um dos projetos que ele poderia seguir. Vai fazer uma faculdade, vai estudar, vai, né, correr atrás, curso, etc., vai ler. Né, e conciliação a isso, ele vai ter que pagar a faculdade, então ele vai ter que trabalhar. Ele vai trabalhar 6 horas por dia, ele vai ganhar R$100 por semestre. Você fala, mas que humilhação! Essa é a realidade. Então ele vai ser mal remunerado, vai estudar, vai trabalhar muito, vai carregar peso, vai fazer tudo que você pode imaginar. Não é, Floquinho? Vem cá. Vai fazer tudo de pesado e difícil que você pode imaginar. Tudo bem. Porém, depois que ele se formar e tal, aquela coisa toda, ele vem ganhando um pouquinho mais de prestígio, ele tem graduação, ele recebe um pouco mais, ele tem mais conhecimento. E aí ele entra para a sala de musculação, e na sala de musculação ele já ganha um pouquinho mais, se esforça um pouquinho menos. Se esforça, que eu digo assim, de cansaço mesmo, né? E aí depois ele começa a dar personal, porque o nome dele fica bem falado, no personal ele já mete 50 pau a hora, ele entra numa região nobre de São Paulo, começa a cobrar 150 horas, sua agenda vai enchendo, e dali 10 anos, ele simplesmente ganha 10 vezes mais, mesmo com menos esforço ou o mesmo esforço. E aí, quando ele quer se aposentar, ele corta esses alunos para metade, aumenta o valor, porque ele pode. E aí ele trabalha menos e ganha mais. Como é o nome dessa fase? Fase de manutenção. Qual foi a fase que ele se ferrou? Fase de criação. Logo, na musculação, nós temos também isso. Fase de criação e fase de manutenção. Quando você está começando... Vem cá, meu gato. Vem. Quando você está começando a tua vida na musculação e você não tem quantidade de massa muscular legal, você vai se dedicar muito na dieta, você vai comprar todos os cursos do Leandro Twin, e você vai estudar e vai aplicar o conhecimento, não é, meu cachorrinho branquinho igual um vidrinho de estano? E você vai extrair um resultado, ou seja, você vai ter uma vida de super atleta e um shape de um super iniciante. Beleza. Chega um momento que você atinge o pico. Quando você chegar neste momento, você entra numa fase que a gente pode chamar de manutenção. Como que seria essa fase? Quer dizer que você pode virar um vagabundo? Pode, mas aí o shape vai embora. Não, eu quero manter exatamente essa forma física boa, meu limite natural, maior quantidade de massa muscular com a menor de gordura que eu consigo carregar, e essa proporção sempre é inversa, né? Quanto mais massa muscular você quiser carregar, você automaticamente tem que carregar mais gordura. E aí se você tenta inverter isso aqui, não acontece, cai os dois. Porque você vai ter que restringir a caloria e o atleta natural sofre com isso.
Logo, neste momento, você chegou no teu objetivo, você consegue tirar o pé. Mas o que é tirar o pé? É isso que a gente tem que entender. Você estava treinando quanto? 5 vezes por semana, mais 2 cardios, então 7 vezes por semana. Consigo reduzir isso para 3 vezes por semana? 1 horinha, mais 20 minutinhos de aeróbico no pós-treino. Então eu tenho ali um treino de 1 hora, 1 hora e 15, com os meus aeróbicos, só 3 vezes por semana. Um bom treinamento, dá para montar e manter os resultados? Dá. 3 vezes por semana, 1 hora, tranquilamente. Vou virar comedor de pizza? Não. Mas eu consigo, de segunda a sexta, ser mais regradinho. Até eu chegar lá eu criei muita noção visual. Então, nesse momento eu não peso mais os alimentos. Eu sei que eu tenho que comer mais ou menos 2.500 calorias. Eu sei que eu vou fazer um preparo desses alimentos de uma forma a evitar óleos, frituras. Então eu faço um preparo saudável. Porém, quando eu for comer, eu sei que mais ou menos 300 gramas de arroz dá mais ou menos 3 colheres de servir bem cheia. Eu não peso mais, eu vou lá, 3 colheres. Eu sei que mais ou menos 100 gramas de filé de frango vai dar um filé ou 2 um pouquinho maior. Então você vai lá, coloca 2. Se der 80 gramas num dia, 100 no outro, 120, é algo que fica razoável. Mesma coisa do arroz, mesma coisa para toda a alimentação. Então você consegue ter uma vida razoavelmente normal, com condutas boas e sim, manter um shape legal. Antes você fazia uma refeição livre. Por quê? Porque naquele momento da sua vida você estava em fase de construção. Então tinha que ser tudo mais acertadinho, mais ajustadinho. Hoje, você consegue fazer um final de semana mais tranquilo? Consegue, mas mantendo o teu espírito de pessoa que porta o shape. Então esse espírito que você usou para chegar, você vai continuar usando num final de semana do lixo. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu sei que no sábado eu tô com muita vontade de comer pizza, beber cerveja, e eu fizer isso, no domingo eu vou dar uma segurada. Eu vou até comer minha pizza, mas eu não vou comer 2 pizzas inteiras. Eu vou comer 4 pedaços. Se eu sentir que exagerei demais mesmo, passei do limite, estava com vontade, não, no domingo então não vou me dar esse direito. Ou seja, você começa a usar do bom senso que você construiu para chegar no teu shape. Mesmo que você chegou no teu shape com a ajuda do melhor assessor do Brasil, Leandro Twin, do melhor nutricionista, do melhor endócrino, não importa, você viveu isso, então você sabe, você faz de safadinho, mas você sabe o que vai estragar o teu shape ou não. Então, a resposta é, eu consigo ter um shape bom com condutas vagabundas? Não. Eu consigo ter um shape bom sem tanta matemática, fecha a coisa, faz conta, treina muitas horas por semana? Consegue. Portanto, viva a fase de criação e depois a fase de manutenção. Agora, como eu faço para as rotinas, para eu conquistar, por exemplo, um abdômen definido, que é o que muita gente quer, homens e mulheres? Muito bem, eu tenho esse vídeo aqui, passo a passo, explicando para você. Dá uma conferida.